Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao InMed Podcast, esse podcast que se propõe a levar para você mais conhecimento na área da saúde. E o tema de hoje é muito especial, eu tenho certeza que você conhece alguém ou você mesmo já passou por uma situação de dor crônica, especialmente uma que é chamada fibromialgia. Eu conheço pelo menos umas 3 pessoas que têm isso. Então, esse episódio é pra gente. A gente está aqui falando sobre fibromialgia atual, o que nós precisamos saber com vários especialistas no assunto. Estou aqui com o Dr. Levi Jales, que é clínico, a doutora Mariana Davim, que é reumatologista, e com a doutora Adriane Caldas, que é psiquiatra. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Michele. Doutor Levi, queria logo que o senhor pudesse falar, assim, de imediato, o que é, né? Qual a importância do tratamento da dor crônica? Porque a fibromialgia se enquadra nisso, né? Na dor crônica. Michele, a importância do estudo sobre a dor é fundamental. Para que vocês tenham uma ideia, mais de 70% dos pacientes que procuram os serviços de saúde, de um modo geral, referem a dor como sintoma principal. Então, daí a necessidade de haver um estudo mais profundo sobre a dor, porque a dor limita muito a qualidade de vida da pessoa, faz a pessoa sofrer. A pessoa com dor não produz, é a primeira causa de afastamento do trabalho, é a dor provocada pela LE-DORT, pelas doenças osteomusculares que atingem de um modo geral a população e limita o paciente, limita a pessoa a trabalhar. E nesse sentido, quero só aproveitar, a Sociedade para o Estudo, a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a SBED, está no sentido de fazer um estudo Brasil sem dor. Brasil sem dor. E para isso já tem um projeto de lei que vai registrar o dia 5 de julho como o Dia Nacional da Dor Crônica, não é? Para que haja um enfrentamento, um conhecimento mais sobre a dor e que a gente possa ajudar as pessoas que sofrem com dor crônica. E o senhor tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, já que o senhor é presidente da sociedade, né? Da Sociedade de Norte de Rio Norte Grandense para o Estudo da Dor, São Red, estou na presidência da sociedade, com essa responsabilidade, inclusive, de fazer evento médico-científico e destinado ao público, ao povo de um modo geral, à sociedade, para esclarecimento e ver a importância do diagnóstico precoce e o tratamento adequado da dor crônica, principalmente. Doutora Mariana, queria que fosse definido de alguma forma assim, o que é a fibromialgia? É uma doença? Ou é alguma síndrome? Como a gente pode definir fibromialgia? Bom, a fibromialgia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é uma doença psiquiátrica, né? Então tem muita confusão com essa questão. A fibromialgia é uma doença psiquiátrica, é coisa da cabeça do paciente. Isso não é verdade. A fibromialgia é uma doença, certo? Então ela tem CID, ela é uma doença e ela é a principal causa de dor crônica musculoesquelética que a gente tem, né? Então, ela é caracterizada justamente por isso, por uma dor difusa, generalizada e crônica. Então, é aquele paciente que sente dor há mais de 3 meses, não só em um local, não é só o ombro que dói. Então, dói mais de um local. Dói o ombro, dói as pernas, dói o pé, dói a cabeça. É aquele típico paciente que vai chegar e vai dizer, doutor, eu tenho dor da cabeça, da ponta do cabelo ao pé, né? E são dores incapacitantes? São dores que limitam, né? São dores que limitam muito e perde muito a qualidade de vida do paciente. Então, para o paciente, pode ser incapacitante, sim, pode ser uma dor que vai limitar as atividades do dia a dia. Mas a gente costuma dizer que é uma dor que não deforma, né? Então, diferente de outras doenças reumatológicas, a fibromialgia ela não causa deformidade nas articulações. Que tem artrose, artrite? Tem artrose, que fica tem com artrite. as mãos. Isso. Então, essas doenças deformam, né? Então, causam a limitação por deformidade, Entendo. por causa do processo inflamatório. A fibromialgia, ela causa a limitação pela dor, porque a dor é tão forte que impossibilita o paciente de fazer suas atividades do dia a dia, entendeu? Mas não é uma condição que deforme ou que, por exemplo, venha a causar morte ou coisas mais graves nesse aspecto,
entendeu? Agora, quando ela fala, doutora Adriane, que não é uma doença mental, né? Muitas pessoas ainda chegam no seu consultório com essas dúvidas, chegam com queixas desse tipo, falando assim, será que o que eu tenho é coisa da minha cabeça? E como isso afeta a mente da pessoa, né? Porque se a pessoa vive com dor o tempo inteiro, deve ser algo que gere algum distúrbio, né? Isso é que é importante, né? É de que a gente tem que validar o dor. problema do paciente. O paciente com fibromialgia, muitas vezes, sofre muito da própria família, que não valoriza a dor. Ele sofre muito com a dor e é muito frequente a comorbidade da fibromialgia com os transtornos mentais, principalmente com a depressão e a ansiedade. A gente não pode caracterizar a fibromialgia como um quadro depressivo, um quadro de ansioso, porque a gente tem os critérios diagnósticos para fechar o diagnóstico de uma depressão. A fibromialgia tem alguns sintomas semelhantes ao quadro depressivo, como, por exemplo, uma fadiga, né? O paciente sente fadiga, pode ter uma insônia. Então, são critérios também do quadro depressivo. Mas não dá para a gente fechar o paciente com sintomatologia de dor, não faz parte do critério para depressão. Mas é muito frequente no consultório a gente receber pacientes e pacientes até de colegas mesmo, reumatologistas, para poder dar um ajuste na medicação, porque também o paciente está com um quadro muito limitante de dor, muito incapacitado para o trabalho, e aí precisa realmente modificar a medicação, porque os medicamentos do tratamento da fibromialgia são uso, normalmente, de antidepressivos e muitas vezes medicamentos anticonvulsivantes para o tratamento da dor e que a gente também utiliza para tratar a ansiedade. Então, são medicamentos semelhantes. E a gente vai dar sempre prioridade para esse paciente que tem um quadro depressivo e tem comorbidade com a fibromialgia, usar medicamentos que agem, antidepressivos que agem na dor. Que aí você vai estar matando 2 coelhos com uma cajadada só, né? Exatamente. E como chegar a esse diagnóstico, né? Eu tô com fibromialgia, eu tenho fibromialgia, se manifesta a partir de que idade? Em homens, em mulheres? Como é que funciona? A fibromialgia acomete mais a mulher, 90%, Michele. 90% atinge o sexo feminino e 10% o sexo masculino. E a partir de alguma idade ela se manifesta? Como é que se fecha esse diagnóstico? Existe uma prevalência maior de 30 a 60 anos, mas a fibromialgia pode dar em qualquer idade, inclusive na criança e no idoso. Uma informação interessante do ponto de vista científico é que a fibromialgia, a pessoa tem suas limitações, né? Como a gente já abordou aqui, e eu sempre lembro, são 4 pilares: a dor difusa pelo corpo todo, né? A fadiga, o distúrbio do sono, né? Principalmente insônia. A pessoa chega até a dormir, mas acorda à noite e não consegue mais dormir. E a depressão, né? Os estados depressivos. Então, esses 4 pilares chamam muita atenção na história clínica de um paciente que entra no consultório com essas manifestações. E depois a gente vai examinar para ver, fazer a avaliação física. Mas a história clínica, a anamnese, é fundamental. A gente já percebe, o paciente muitas vezes diz, doutor Levi, eu sinto fadiga, dor no corpo todo, é uma dor difusa, é uma dor que limita, uma dor que piora mais à noite e ao acordar. De manhã, à tarde vai trabalhar, consegue fazer alguma coisa, até que melhora, mas à noite, ao deitar e ao acordar, a intensidade aumenta. Existe até um conceito na parte de dor, do tipo de dor, na fibromialgia, que é a dor nociplástica, que é aquela provocada por uma sinalização, a pessoa tem uma sensibilidade muito aumentada e tem uma falha no sistema de neuromodulação contra a dor. Todos nós temos esse sistema que defende contra a dor. Então, o paciente com fibromialgia tem falha nesse sistema. Então, tem uma ampliação da sensibilidade e uma falha na defesa contra a dor. Por isso que a pessoa sente tanta dor. Tanto incômodo, né? Já aproveitar aqui para agradecer o pessoal que está no YouTube acompanhando a gente, tá? A Marinísia Marques, a Raquel, a Edileuza,
que fez até um comentário, doutor Levi, meu médico querido, melhor de todos os tempos. Tem um fã-clube, viu, doutor Levi? Aí tem também a Marinísia, disse que o senhor é médico dela também, a Raquel Moura, que disse que tem fibromialgia, fez comentário sobre isso, a Josiane, tem também a Alcineia, a Ederlinda, também falando que classifica o senhor como um grande profissional que tem muita confiança no seu potencial. E todo mundo aqui dando os parabéns pela iniciativa. Lembrando que o IMED, ele é uma iniciativa da Associação Médica do Rio Grande do Norte com o intuito de propagar informações por meio de pessoas credibilizadas, com crédito junto à sociedade, que tem maior condição de esclarecer as nossas dúvidas para que a gente não fique aí muitas vezes perdido sem saber que rumo tomar. E aí eu já queria saber, doutora Mariana, tem alguma pílula mágica que acabe com a fibromialgia? Ela tem cura? O que a gente faz? Essa pergunta aí é a pergunta de milhões, né? Todo mundo quer essa pílula mágica, mas infelizmente não existe milagres, né? Não tem cura, é uma doença crônica, como a gente fala, e que o tratamento, a base do tratamento é a educação do paciente. Então, o paciente tem que saber o que é a doença, entender a doença e saber se autoconhecer e tentar manejar seus próprios sintomas, né? E a partir do momento que ele entende como é a doença, tira alguns mitos, algumas crenças que ele tem a respeito daquela dor e vai ajudar ele a lidar com isso de uma forma melhor. E o outro pilar muito importante é a atividade física, né? Então, essa é a base do nosso tratamento. A atividade física pode ser a atividade aeróbica, né? Que é aquela atividade, uma caminhada, uma bicicleta, ou até mesmo uma atividade mais resistida, como musculação. A gente fala muito no pilates, na hidroterapia, hidroginástica. Então, tem diversas modalidades de atividade física para ajudar a modular esse sistema, né, que está alterado. Então, a fibromialgia, o problema é no sistema nervoso central, né? Não é um problema na pele, não é um problema no tendão, no músculo, não tem aquela lesão que a gente se corta uma bursite e causou a fibromialgia. Não. Tanto é que muitos pacientes ficam até frustrados porque eles chegam na consulta com vários exames. E a maioria normal. Aí, doutora, por que eu tenho dor? Tá tudo normal aqui. Mas é justamente isso, a fibromialgia, ela não... a gente não vê nos exames, né? O diagnóstico, ele é clínico, como o doutor Levi falou. E aí, a base do nosso tratamento é esse, mas a gente tem outras coisas para serem feitas, né? Da parte não medicamentosa, então, a acupuntura é algo que ajuda bastante em alguns pacientes, massagem... A alimentação, ela interfere? A alimentação, não tem uma alimentação específica, né, para quem tem fibromialgia, mas a gente sabe que é preciso ter uma alimentação mais equilibrada, né, para tentar ajudar a controlar, assim, a parte de sintomas. Então, não é legal você exagerar em doces, em frituras, porque isso acaba desregulando de uma forma geral, né? Então, tem que ter uma alimentação balanceada, mas não existe uma dieta específica para quem tem fibromialgia. Nossa, deve ser bem desafiador. Só assim, perguntando para vocês, assim, como é uma dificuldade na modulação da dor, eu imagino que tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior e outras têm uma sensibilidade menor. Então, isso tem um componente genético associado à fibromialgia? As pessoas que têm aquela hipersensibilidade à dor também têm um pai ou uma mãe que também tenha? Sim, tem uma associação genética bem forte, assim, na fibromialgia. Tem alguns estudos que mostram até 50% de caráter genético, mas é multifatorial, tem outras questões. A gente vê muito paciente também com traumas, né? Traumas emocionais, como um fator desencadeante. Como um fator que desencadeia, que gera dor crônica, né? Mas a genética é algo bem importante também. A gente vê na prática o paciente chegar e dizer, a minha avó tinha também essas dores. Então, é muito frequente a participação genética. E qualquer pessoa pode ter fibromialgia. Existem, sim, os fatores desencadeantes. Sim. Os fatores desencadeantes mais frequentes são trauma psicológico, trauma emocional, separação de casal, perda de emprego, doença na família, tudo isso, abuso, luto, cria um trauma emocional e a pessoa desencadeia. Outras causas, as infecções. Eu tenho muito paciente com pós-Covid, apresentando fibromialgia. Então, pós-dengue,
pós-chikungunya. Então, Sim. doenças infecciosas que desencadeiam aquela crise que uma pessoa já tinha tendência, não é? Então, existem esses fatores, tanto genético como os fatores associados a essas questões. É muito frequente isso. E é bom lembrar que, por esse motivo, a gente tem que trabalhar no sentido de avaliar bem o paciente com fibromialgia, para inclusive afastar outras causas. Nem todo tipo de dor difusa é fibromialgia. Daí a gente tem que investigar por completo, fazer uma avaliação física também, bem acentuada no sentido de procurar as condições e tentar afastar outras possibilidades. A fibromialgia causa muito sofrimento. Sim. O paciente chega com muita dor, com muito sofrimento, com depressão, não é? É muito comum o paciente com fibromialgia se cobrar muito. São pessoas, na maioria das vezes, que gostam das coisas corretas e se cobram muito pelo que faz. E tem a maior frustração porque não tem um diagnóstico confirmado no exame, não é? Existe essa frustração que a família acha... Eu sofro isso também no meu dia a dia. Que a família... Que é subjetivo, subjetivo. Que é um exame que comprove. Isso, Né? que comprove. A família... Os familiares acham que a pessoa está simulando, mas não está simulando. A pessoa que tem fibromialgia tem uma sensibilidade amplificada, né? Existe aquele caso daqueles... Desculpa. Pois não. Existe caso daqueles pacientes que, às vezes, eles podem fazer uma certa manipulação também com a família para obter atenção, um ganho secundário. Ele tem a dor, ele tem a fibromialgia, mas, às vezes, intensifica mais, mas como uma forma de barganhar do familiar. Existe essa possibilidade assim? A gente sabe que a possibilidade existe, né? Mas a gente não pode tentar generalizar, porque não é o comum, não é isso que acontece na maioria das vezes. Essa questão é muito delicada. Eu acho que a avaliação da psiquiatria... E por isso do acompanhamento psicológico, para poder vai ver ajudar tudo muito, isso, né? Mas, assim, o que o doutor Levi está falando, essa questão de paciente... Às vezes se frustra por não ter o exame que mostra. O familiar não acredita porque está tudo normal, né? Isso traz muito sofrimento psíquico para o paciente. Apesar de que hoje em dia a medicina avançou muito, né? Muitos exames estão, assim, num caminho de encontrar, não é? Algo que mostre que aquela fibromialgia pode ser identificada. Não existe ainda um exame que bata o martelo. Mas, por exemplo, o espectro cerebral está sendo estudado em pacientes com fibromialgia. A termografia, que é um exame que mede pela temperatura do corpo, você tem as áreas coloridas e você identifica os músculos, alguns tendões, algumas lesões que, por acaso, também se associa à fibromialgia. Daí a importância de a gente fazer uma avaliação completa, né? Não existe nenhum exame ainda. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico. Você faz a história clínica e o exame físico bem feito para poder dar um diagnóstico. E quanto tempo leva para se chegar a esse diagnóstico, já que é algo tão subjetivo, né? E deve ter, realmente, a doutora Catiane também já estará aqui conosco, né? Falando da área do acompanhamento psicológico, mas assim... Quais são os profissionais necessários de serem envolvidos no processo para o diagnóstico desse tipo de patologia? Olha, eu acho que qualquer médico tem condição de dar um diagnóstico de fibromialgia. Né? Naturalmente que a reumatologia é uma especialidade que pega mais casos e que tem um estudo já avançado sobre a fibromialgia. Mas de um modo geral... Os colegas, os clínicos, quem tem área de atuação em dor, os acupunturistas e os neurologistas, todos os colegas. Clínicos, né? Claro. A própria unidade básica de saúde. Isso, o objetivo da formação médica é que um clínico geral consiga fazer o diagnóstico, né? A gente não quer que ele saiba manejar completamente, mas tem que ter a orientação de conseguir, pelo menos a orientação inicial, diagnosticar, iniciar o tratamento. Às vezes o reumatologista vai ser fundamental nos diagnósticos diferenciais, né? Porque tem muita fibromialgia que não é fibromialgia. E aí a gente entra esse papel do exame físico detalhado, às vezes a gente vai precisar de exames complementares,
para avaliar se aquilo é realmente fibromialgia, se é fibromialgia e mais alguma outra coisa que está intensificando essa fibromialgia. E aí é preciso dessa avaliação, talvez, dos médicos que atuem mais com dor, reumatologista, médico da dor, para conseguir diferenciar se aquela dor é realmente só da fibromialgia ou se tem algo por trás. Então, já peguei pacientes que foi dado o diagnóstico de fibromialgia e no final das contas era uma doença inflamatória reumatológica, né? Uma espondiloartrite, uma artrite reumatoide. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De não tabular toda a dor difusa generalizada como fibromialgia. E pode ter uma comorbidade, né? Pode ter as duas coisas. Uma coisa não exclui a outra. outra. É mais comum a gente encontrar o paciente com fibromialgia e ter uma síndrome miofascial, ou uma tendinite do ombro, ter uma hérnia de disco. Não é? Então é comum a associação de patologias, por isso que a gente não pode excluir. E elas acabam exacerbando as dores da fibromialgia, né? Então tem que tratar não só a fibromialgia, mas as causas de exacerbação da dor. Então, uma tendinite, uma bursite, né? Então, os quadros que estão exacerbando aquela dor. Doutora Adriane, chega a ter alguma relação também, você observa no consultório, pessoas que estão muito estressadas, muito angustiadas com a fibromialgia? Tem muito. O próprio burnout, né? Tem muita associação de ansiedade, principalmente o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que está o tempo todo muito tensa, que não consegue relaxar nos momentos de lazer, que tem um pensamento muito acelerado, muitas vezes não consegue dormir, tem insônia, tensão muscular, né? Então, tem muita queixa de dor também. Tem muitas queixas somáticas, né? Muitas vezes também com quadros de diarreia, né? Pessoas muito ansiosas vêm apresentando também alterações do trânsito intestinal. Então, é muito frequente na minha prática a gente vê paciente queixando de dor e de ansiedade generalizada. E o que eu percebo, assim, quando o paciente entra com o acompanhante, muitas vezes o acompanhante muito sem paciência. Porque você imagine você ficar o dia todo, a pessoa se queixando de dor, e aí você não poder, muitas vezes, resolver aquilo ali. É uma pessoa que você gosta, né, que você tem um carinho, e você se sente totalmente impotente de poder ajudar. Então, é muito angustiante para a família. E muitas vezes, assim, trata mal, porque muitas vezes é a própria dificuldade emocional do cuidador de lidar com o sofrimento do outro, né? E aí, por isso que é importante a psicologia de poder encaminhar esse paciente para a dor e muitas vezes encaminhar o familiar. Muitas vezes eu acabo tratando o familiar e o paciente, porque às vezes o familiar está muito mais adoecido do que o paciente. Acaba que um fica com depressão e outro ansioso. E um vai piorando a situação do outro, né? Então, eu acho que essa questão do familiar, entender a doença para poder ajudar o doente, a psicoeducação da doença, né? De poder compreender a doença. Sim. E aí poder também melhorar essa dinâmica familiar. E o que a gente tem de novidade no tratamento da fibromialgia ou de tecnologia não medicamentosa que a gente possa utilizar, doutor Levi? Como o tratamento, como foi colocado aqui, o tratamento medicamentoso é muito importante, é a base do tratamento da fibromialgia. Mas existe o tratamento não medicamentoso, né? Dos principais, a acupuntura, a própria acupuntura médica, ela consegue equilibrar mais o paciente, reduzir a dor. Outros tratamentos também, a própria caminhada, atividade física aeróbica, né? Pode ser feito. A estimulação elétrica do cérebro, TDCS, também fortalece o sistema de neuromodulação. A estimulação magnética transcraniana é utilizada no sentido tanto de combater a dor crônica como a depressão também. Então, são tecnologias, né, que estão avançando no controle terapêutico da fibromialgia e da dor crônica de um modo geral, como também da depressão. A gente tem aqui a Cleane dizendo que o esposo dela e a filha ajudam muito e entendem a situação. Então, tem aí um caso na família positivo. A Laélia Lima, ela diz que sofreu muito para saber o que era o nome das dores, né? Que era a fibromialgia. Diz que tinha insônia, irritabilidade, sensibilidade a barulho, muita tensão e ansiedade. Então, realmente, a gente percebe, assim, eu percebo assim, nos comentários, como é algo que atinge as pessoas de uma maneira profunda, né? E daí as questões psicológicas e psiquiátricas acabem vindo à tona de uma forma, assim, muito impactante. Uma retroalimenta a outra. Porque você estando com dor, quem é que vai ficar bem, né? Bem.
vai ficar irritado, você está com fadiga, está cansado, está sem dormir, está irritado, e aí você não vai ficar bem dessa forma, vai piorar a dor. E a dor vai piorar o quadro depressivo, o quadro ansioso. Então, vai ficar nesse ciclo vicioso. Né? E esse, inclusive aqui para as pessoas que estão acompanhando, né? Esse podcast, ele tem o apoio da Clínica de Dor e Acupuntura, que é localizada ali na Avenida Hermes da Fonseca, número 1078. É bem em frente ali à ABB, passei por lá hoje. A Clínica da Dor e Acupuntura, ela tem serviços, né? Com humanização e ética profissional, presta assistência à saúde de forma integral e contínua aos pacientes. Ela oferece serviços de neuromodulação, como estimulação magnética transcraniana de repetição, estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua, acupuntura médica de qualidade, atendimento em odontologia e fisioterapia geral, além de exames complementares em eletroneuromiografia e, recentemente, a termografia médica. O Dr. Levi Jales, inclusive, e toda a equipe de profissionais da Clínica da Dor e de Acupuntura encontram-se aí super habilitados para realizar assistência à saúde e à população. E o agendamento é via WhatsApp, tá? 84-3221-3758 ou 998440017. Repetindo, WhatsApp 3221-3758, 998440017, telefone aí na tela. E seguimos por aqui, né, até para saber um pouquinho mais sobre a questão da fibromialgia. A gente tem hoje o diagnóstico, né, já feito com a equipe multidisciplinar ou pelo reumatologista, tem medicamento, tem a parte psiquiátrica, tem a parte acessória, mas de que forma que as pessoas podem evitar chegar a esse ponto, já que ela se manifesta, como o senhor disse, ali a partir dos 30 anos, entre 30 e 60 anos de idade, então, e tem fatores, né, que são desencadeantes, como todos falaram aqui. Como a gente pode prevenir, então, a fibromialgia? Eu acho que nós temos que ter a parte física íntegra, né? A atividade física, a própria caminhada fortalece o sistema de neuromodulação e evita que haja essas falhas. Então, é muito comum, como a Mariana colocou aqui, a própria atividade física fortalecer o paciente e evitar que ele entre em crise de fibromialgia. O próprio tratamento da fibromialgia, a gente chama muita atenção para a importância da atividade física. Né? Porque na fibromialgia você tem crises, tem períodos que você está bem, tem períodos que não está. Então a atividade física previne as sintomatologias, os sintomas. E é importante que cada um faça a sua atividade física. Tem alguma atividade que seja mais recomendada? A caminhada, como o senhor falou, ou alguma outra? Então, não tem uma atividade superior à outra, né? Os estudos mostram que os exercícios aeróbicos, e aí pode ser caminhada, pode ser uma bicicleta, pode ser uma dança, né? É muito interessante, mas a combinação desse tipo de exercício com o exercício resistido, que é a musculação, é mais interessante ainda. Então, você conseguir combinar as duas coisas. Mas a gente sabe que os pacientes têm uma certa resistência, uma dificuldade. A maioria é sedentário, né? Então, tem essa resistência, essa dificuldade de iniciar a atividade física. Então, o que eu costumo falar para os pacientes é: o que você gosta de fazer? O que é que você gostaria de começar na sua atividade física? Você gosta de uma atividade coletiva, uma dança, um spinning? Então, tem que ser o que o paciente queira e consiga manter na sua rotina. Eu vou puxar um pouquinho assim, a sardinha para o meu lado, né? Eu acho que uma coisa muito importante é você se conhecer bem e você poder gerenciar bem o estresse. Saber como lidar melhor com o estresse, porque problemas na vida todos nós vamos ter. Sim, mas como cada um lida com os problemas, isso interfere muito com o seu adoecimento mental. Então, eu acho importantíssimo a gente aprender a se conhecendo, gerenciar melhor o estresse. E uma coisa que eu acho que é fundamental também, a gente não esquecer da gente, né, como pessoa, porque a gente muitas vezes fica focado demais no trabalho, fica focado demais no cuidado com os filhos, no cuidado da casa, mas precisa ter o tempo de você poder olhar para você e fazer algo que lhe gratifique, que você goste de fazer, ter
no seu dia a dia, o seu tempo para você. Então, quando você é criança, você gosta de nadar, de surfar, e aí você vai abandonando todas essas coisas que lhe reabastecem, e eu acho que é um resgate que você tem que ver onde é que foi que eu me perdi e onde é que eu tenho que me encontrar de novo, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Porque Perfeito. como a fibromialgia tem como fatores desencadeantes a parte emocional, e a gente vê muito tudo isso, então isso é importantíssimo. A gente vê pessoas, como vocês mesmos colocaram, pessoas muito perfeccionistas, que se cobram demais, que carregam o mundo nas costas, né? Então, dessas pessoas poderem pegar mais leve, de poder fazer uma terapia, de saber como lidar melhor com os problemas da vida, que a vida não é fácil, mas é boa. Eu concordo. Excelente Uma das formas de colocação. prevenção poderia ser também, então, fazer Uma terapia. com certeza. Eu acho que vale super Nem a todo pena. mundo tem essa demanda de fazer terapia, né? Eu acho que a grande maioria, porque não existe ninguém perfeito, a gente tem sempre o que melhorar. Algumas questões, Mas também não é todo mundo que vai precisar de terapia. Mas precisando de terapia, está com dificuldade de gerenciar um problema, tem que buscar ajuda mesmo. Claro. De um especialista, de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Porque Perfeito. o trabalho funciona bem quando é realmente multiprofissional. Agora, a neuromodulação, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é essa neuromodulação e como de que forma ela trata a fibromialgia, por quê? Michele, é assim, se na fibromialgia entendemos que existe uma falha nesse sistema de neuromodulação, que é um sistema que defende você contra a dor, então o tratamento mais dirigido agora está em cima de fortalecer esse sistema de neuromodulação. E hoje nós já temos o próprio equipamento de estimulação elétrica fortalecendo, fazendo a neuromodulação periférica ou a neuromodulação central. Como eu comentei aqui, a neuromodulação central você pode fazer com estimulação magnética transcraniana. É um método eficiente que ajuda a fortalecer o paciente em relação à dor e ele limita a sensibilidade e ele melhora, e o paciente melhora. Mas existem outros. Então, é importante, por exemplo, como a gente comentou aqui na atividade física, a importância do educador físico. Sim. O nutricionista também é fundamental que haja uma orientação alimentar. O fisioterapeuta, a parte do educador físico também, né? Todos. Naturalmente que a fibromialgia deve ser tratada por vários profissionais de saúde. É multiprofissional. Daí a importância da gente fazer os eventos dirigidos nesse sentido de conduzir o paciente da melhor forma possível. E a gente vai falar já sobre um evento aí que está para acontecer. A gente vai dar só uma pausa bem rapidinho, agradecer a doutora Adriane aqui pela participação, para depois, em alguns instantes, a doutora Catiane entrar para fazer a participação na área da psicologia. A gente volta daqui a pouquinho, só um instantinho. Estamos de volta aqui no IMED Podcast, falando hoje sobre fibromialgia atual, o que você precisa saber. Agora a gente está recebendo aqui a doutora Catiane Nóbrega, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. A gente estava tratando aqui sobre
os aspectos psicológicos que são demandados durante o acompanhamento da pessoa que está com um diagnóstico de fibromialgia. Como que é esse acompanhamento? Quais são as terapias mais direcionadas? Ou existe algum tipo de abordagem terapêutica, psicológica que se adeque mais ao paciente com fibromialgia? Tá. Bom, vamos por partes, né? Primeira coisa, quando você tem fibromialgia, não necessariamente você precisa entrar num sofrimento psíquico. Isso não é uma condição, mas é muito comum. Não é? E por isso a psicologia tem um papel importantíssimo. Né? Hoje em dia, não existe, a gente não pode dizer, só existe uma única abordagem capaz de dar conta da fibromialgia. Certo? Abordagem da psicologia. Não, isso não é uma verdade, certo? Evidentemente, algumas abordagens produzem mais evidências científicas do que outras. Mas é fundamental que o psicólogo, ele acolha o paciente, ele faça uma escuta qualificada, uma escuta compreensiva e que ele deixe o paciente dar vazão a tudo aquilo que está causando aquele sofrimento, né? Por quê? Porque a questão não é tão linear quanto parece. Então, vocês mesmos colocaram aqui diversos elementos que podem contribuir para o desenvolvimento da fibromialgia, né? Dentre eles, traumas, né? Sofrimento de inúmeras ordens, ansiedade, né? Não é que a ansiedade seja uma causa, mas ela cursa com o processo. Né? Depressão também não é uma causa, mas ela pode cursar com o processo, a síndrome fibromialgica, certo? Então, o que é necessário? É necessário que o psicólogo ele questione o paciente sobre o lugar que ele destina a fibromialgia na vida dele. Né? Qual é a função que essa dor ocupa na vida dele? Essa dor tem um sentido, né? Essa dor, ela traz o quê para ele? Ela pode beneficiar de algum modo ou não? Às vezes, o que é mais comum é não ter isso, mas às vezes tem. Por quê? Porque a gente precisa entender que dor em si, né? Passa por uma dimensão cultural também. Sim. Então, ela é moldada não só por aspectos psicológicos, mas por aspectos culturais. A exemplo do que vocês estavam colocando, quanto é difícil, não é, o homem chegar no consultório, a gente atende muito mais mulheres, menos homem. Então, quando a gente vai olhar para essa questão em si, a gente diz assim, mas o que significa a dor nessa cultura? Não é? O homem ele precisa suportar mais, menos suportar menos. É uma questão que implica em virilidade, não é? Então tem tantos elementos aí, tantos fatores que a gente precisa ter calma e escutar, acolher, não é, esse paciente para poder entender que direção toma, certo? E essa direção, ela é moldada muitas vezes pela abordagem do psicólogo. Então, por exemplo, eu sou gestalterapeuta. Então, eu tenho uma forma de manejar o processo que é um pouco diferente do psicólogo da TCC e do psicólogo da psicanálise. Mas a gente não pode dizer que apenas uma abordagem dessa é eficaz, até porque tem pacientes que não conseguem seguir com a abordagem, porque não tem a ver com o perfil dele. Não é? E quais as características da Gestalt? Então, a Gestalt, ela olha para o processo de uma forma holística, certo? E ela vai buscar entender, como eu já disse, o lugar dessa dor na vida dele, como ele lida com a demanda, que recursos ele constrói para viver com a dor e amenizar, né? Quer dizer, ter um impacto menor na vida dele. Então, que estratégias ele pode estar construindo? E, evidentemente, para isso, você precisa conhecer com o que você está lidando. Então, uma das coisas que a gente trabalha e que também outras abordagens trabalham é com a psicoeducação que vocês falaram aqui. Sim. Então, como você vai lidar com uma dor se você não sabe o que é? Não é? Que estratégias você pode construir e como você está, que recursos psicológicos ou egóicos, como a gente gosta de chamar, você tem. Então,
A gente vai trabalhar neste sentido para que esse paciente compreenda que ele possa olhar para isso. O que que eu disponho? Como é que eu lido com isso? Qual o papel disso na minha vida? Né? Então, e aí se entender, compreender, porque tem uma coisa que é interessante, que a gente gosta de dizer, que a fibromialgia coloca você no luto. Luto de quem? De você próprio. Por quê? Porque ela tira você da sua vida, Sim. das suas atividades. Você fica em casa. Muitas vezes você busca uma postura muito evitativa, Sim. com pensamentos Passiva, né? passiva, pensamentos catastróficos, não é? Então, assim, você começa a querer ficar mais em casa, portanto, entra num quadro de isolamento social. Certo? E isso algumas pessoas entram com mais facilidade e outras menos. Por quê? Porque as características da personalidade acabam por influenciar também. Sim. Não é? Então, então você acaba tendo o quê? Caminhos diferentes a serem seguidos. Mas, seja qual for o caminho é sempre de conscientizar o paciente, dele se perceber, não é? Dele entrar em contato com ele mesmo. E olhar para a relação ele com ele, né? Porque muitas vezes o que a gente chama de self está desintegrado, que é a forma como ele vai lidar com as demandas do meio, né? Do meio, certo? Isso às vezes está desintegrado. A relação dele com o outro também. Então, eu gosto muito de dizer que a fibromialgia é uma doença da desconexão. Ele se desconecta dele próprio, do corpo dele, ele passa a não ter mais segurança no próprio corpo. Nossa, deve ser horrível mesmo. Então, ele além dele se desconectar do outro, ele acaba por se desconectar do mundo. Sim. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e dizer, tá, o que se faz com isso? Que passos a gente pode dar? Né? Que estratégias a gente pode construir? Sim. Né? E aí, neste processo todo, o paciente acaba tendo alguns insights, colocando algumas questões que às vezes chegam até questões de traumas infantis, isso não é comum, mas chega, certo? Ou lutos não fechados também. Então, você vê aí um sofrimento. E a Gestalt, ela vai promover o fechamento dessas histórias em aberto. Não é? Então, pode cursar? Pode. Mas não é uma condição necessária. Sim. Né? Então, não é todo Toda paciente fibromialgia que vai precisar entrar num trabalho, num processo psicológico. Sim. Só que é muito comum. E hoje, todo o tratamento, né, voltado para as questões de fibromialgia ou dor crônica de um modo geral, exige o quê? Exige, né, necessita de um olhar multiprofissional, em que os profissionais, eles não trabalham isoladamente, mas eles trabalham de forma interprofissional, ou seja, olhando para aquele paciente como um todo, certo? Não olhando só para uma doença, mas para a pessoa, né? E olhando por diversos ângulos, para isso construir um projeto terapêutico singular e que todos falem a mesma língua. Inclusive, a Elma Ferreira já está falando aqui, ela já está fazendo terapia, está bem feliz, mas infelizmente tem outras pessoas que, por exemplo, estavam na fila para fazer um atendimento psiquiátrico, né, para marcar o psiquiátrico, como a Cleide Fernandes, há mais de 3 meses e infelizmente não está conseguindo, porque é difícil, inclusive o tratamento psicológico com dificuldade, enfim, muitas pessoas colocando depoimentos e, de fato, todos, né, os que estão hoje aqui na audiência do podcast são do sexo feminino. Então, a gente está aí corroborando a informação. E esperando aqui também, fazendo uma pausazinha para um alerta, porque o INCOR é o patrocinador do InMed Podcast, o INCOR Natal, que é uma clínica médica especializada em procedimentos de alta complexidade ligados ao coração, com a melhor clínica, a melhor equipe. O corpo clínico é de excelência, tem presteza, preocupação e inovação. O INCOR, além de cardiologia e outras especialidades médicas, realiza vários exames, vários tipos de exames e procedimentos, como, por exemplo, o ecocardiograma, angiografia cerebral, implante de marca-passo, angioplastia, cateterismo cardíaco, entre outros. Conta aí também com a segurança de ter uma equipe completíssima, especializada e preparada toda ali no mesmo local. Então,
Então, é só agendar uma consulta, né, com cobertura de vários planos de saúde. E para as informações, é só dar uma ligadinha para o 3204-0350 ou pelo WhatsApp 4009 mil em horário comercial. A clínica Encore, ela está localizada na Avenida Miguel Castro, número 1141, em Lagoa Nova, aqui na capital. Dr. Levi Jales, que é clínico com área de atuação em dor. Falei certo agora? Falou. Falei? Qualquer coisa pode puxar minha orelha, só porque às vezes as informações elas ficam dispersas e aí eu não consigo puxar todas aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o tratamento, se ele tem uma duração, o tratamento não medicamentoso, ele tem um período fechado de resolução ou então para amenizar, para dar algum efeito? Com quantas sessões é possível ter os primeiros resultados? Geralmente, nós colocamos 10 a 12 sessões por tratamento. E aí o paciente faz o tratamento e retorna para uma avaliação com 30 dias. Então, tanto na acupuntura, como na estimulação elétrica transcraniana, como na estimulação magnética, ou também na neuromodulação periférica, geralmente são 10 a 12 sessões. E aí o paciente retorna para uma avaliação. E é possível fazer tudo ao mesmo tempo ou não? Sim. Uma de cada vez? Sim, você pode fazer, geralmente são 2 ou 3 sessões por semana. Isso é determinado dessa forma. Dá para fazer acupuntura com estimulação no mesmo Sim. dia ou em dias Alguns pacientes alternados? passam por acupuntura, outros com acupuntura e neuromodulação associada, e outros fazem separados também. E o tratamento... Oh, desculpe. Mas eu queria fazer uma colocação em relação ao exame físico do paciente com fibromialgia, que são pessoas sensíveis, muito sensíveis. E nós utilizamos o algiômetro, um equipamento que mede a sensibilidade do paciente. E eu percebo, quando eu faço esse teste, geralmente o paciente com fibromialgia, o teste é identificado de imediato. É um equipamento que a gente coloca sobre a pele do paciente, faz uma pressão, e quem tem fibromialgia, geralmente o ponteiro fica discretamente elevado e a pessoa já sente dor. E quem não tem fibromialgia, geralmente suporta mais aquele estímulo, aquele teste. Eu queria fazer essa colocação, que é muito importante. Na avaliação física, né, que a gente faz, perceber tudo isso, além de fazer uma avaliação geral. E outra coisa que eu achei interessante, do ponto de vista científico, é que na parte psicológica, como Catiane falou muito bem, eu percebo que os pacientes com fibromialgia são pessoas que se cobram muito. São pessoas que dizem assim, porque eu fui castigada, no sentido de não existe um tratamento 100% que fica sempre passando de profissional de saúde, não é? Percorrendo vários consultórios. Muitas vezes passam despercebidos, sem diagnóstico. É muito comum o paciente passar despercebido, sem diagnóstico. Então, por isso que a gente chama a atenção para a importância desse estudo, tanto para a dor crônica, como para a fibromialgia. A gente se dedique a aprofundar mais as pesquisas para poder conseguir uma assistência melhor aos pacientes. Doutora Mariana, em relação à medicação ou ao tratamento medicamentoso, existem gradações de medicamentos de acordo com o nível da dor ou com a fase em que o paciente esteja na fibromialgia? E tem algum tipo de medicamento que ele possa ser usado em todos os pacientes com fibromialgia e ou algum que seja só para determinados casos? Tá, em relação ao tratamento medicamentoso, a gente sabe que ele vai ser um agregado, né? Que a base realmente foi o que a gente já falou. A atividade física, a psicoeducação, em alguns casos terapia. Então, essa vai ser a base. Então, a medicação vai ser um agregado. É importante que o paciente saiba que, em muitos casos, não vai resolver 100% aquela dor de imediato. Pode demorar a ter efeito. E a gente usa muito na prática os antidepressivos, né? Então, tem algumas classes de antidepressivos que eles atuam mais na dor,
né? Porque, como a gente falou, a fibromialgia é uma alteração que ocorre na neuromodulação, então no sistema nervoso central a gente tem mais substâncias que causam dor e menos substâncias que inibem essa dor. Então, o antidepressivo vai ajudar aumentando a quantidade dessas substâncias inibitórias da dor no cérebro dessa pessoa, para que ela sinta menos dor. Muitos pacientes até se questionam, mas doutora, por que você está me dando essa medicação que é um antidepressivo? Eu não tenho depressão. E realmente alguns pacientes não têm depressão, né? Não é todo paciente com fibromialgia que vai ter depressão. Mas é porque a ação dessa medicação no sistema nervoso central atua numa via de dor. E aí acaba modulando essa sensação de dor. Então, os antidepressivos são a primeira linha. E principalmente um específico, que é o único que a gente tem aqui no Brasil, que é a duloxetina. Né? Mas a gente tem outros antidepressivos que podem ser testados para esses pacientes. Então, vai depender muito do perfil do paciente, para a gente saber qual deles a gente vai escolher. E outra medicação que causa estranheza para o paciente são as medicações anticonvulsivantes, né? Então, a gente tem 2 anticonvulsivantes que a gente usa no tratamento da dor crônica de uma forma geral, não só da fibromialgia, usa também no tratamento de dor neuropática, que é a gabapentina e a pregabalina. São 2 medicações que também vão agir nessa questão da modulação da dor, diminuindo a liberação de substâncias que ativam as vias da dor, né? E aí eles também causam estranheza, porque essa é uma receita controlada. Mas não, é porque vai atuar justamente naquele papel. Tem uma coisa interessante. Muitas vezes o paciente chega e diz assim, doutora, eu não... É isso que você acabou de colocar. Sim. Eu vou escolher aqui a medicação que eu vou tomar, porque isso aqui eu não tenho depressão, isso aqui eu não tenho epilepsia, né? E aí, o papel da psicologia é importantíssimo, porque a gente vai ajudar o paciente a aderir, né? A esse tratamento. Fazer adesão ao tratamento. Muitos não têm adesão, né? Chega muito com essa questão. Doutora, eu passei esse remédio aqui, mas eu não tenho depressão, então eu não vou tomar. Então, tem muito essa questão. E para escolher a medicação, a gente vai muito pelos sintomas do paciente. Então, por exemplo, essas medicações que eu falei, os anticonvulsivantes, eles acabam trazendo um pouco mais de... ajuda mais no sono do que o antidepressivo. O antidepressivo, a gente acaba escolhendo para aqueles pacientes que têm um perfil depressivo e ansioso. Então, a gente vai fazer essa gestão. É importante falar também em relação à medicação, que os analgésicos comuns podem ser usados, né? Dipirona, paracetamol, mas é bom evitar, por exemplo, os anti-inflamatórios, né? E os corticoides. Não tem ação corticoide na fibromialgia. Se for um paciente que tem alguma outra coisa que precisa do corticoide, aí ok. Mas para fibromialgia, não. Então vamos agora falar sobre a primeira jornada, né? Brasil Sem Dor. Dia 5 de julho, não é isso, doutor Levi? Fala um pouquinho sobre esse evento para a gente. É uma campanha de conscientização e enfrentamento da dor crônica e da fibromialgia. Um evento importante, como é que vai se dar? É um evento que vai ocorrer aqui em Natal, né, na Associação Médica, no auditório da Associação Médica do Rio Grande do Norte. E é um evento que vai ser destinado aos profissionais de saúde, aos acadêmicos, né, e toda a população, para conscientizar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, tanto para a dor crônica como para a fibromialgia. É um evento multiprofissional, nós vamos ter a psicóloga, inclusive a Catiane está lá para nos apresentar também as suas definições, e educador físico, os colegas, os profissionais de saúde, de um modo geral, estão aderindo a esse evento que será realizado no dia 5 de julho, né? No próximo mês, na sexta-feira, de 13 às 18 horas. Então, é um evento que eu convido a todos, que será bastante produtivo no sentido de conhecimento científico. A gente já está aí com o flyer na tela, né? As informações no 991246368 para você fazer aí já a sua inscrição, participar. Lembrando que é um evento não para os pacientes, e sim para os profissionais da área de saúde, as pessoas, não é isso? Não, mas está destinado também a toda a sociedade. Os pacientes também podem ir? Também pode participar no sentido de aprendizado do conhecimento sobre como, né, as informações chegam à população, o enfrentamento
É uma campanha que a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor está promovendo, inclusive, a gente está tentando. Existe um projeto de lei já em tramitação e destinado a 5 de julho ser o Dia Nacional da Dor Crônica. Então, a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor está nesse projeto, Brasil Sem Dor. E aqui no Rio Grande do Norte, né, a Sociedade Norte-Rio-Grandense está dando apoio a essa campanha, que também será o 6º dia da fibromialgia. É um evento destinado a esses estudos. O mês da fibromialgia foi em maio, né? Isso. Foi em maio. 12 de maio foi o dia da fibromialgia. Importante. Bom, a gente já está chegando aí para os minutos finais do podcast. Eu queria aí que cada um falasse um pouquinho sobre a mensagem principal a ser transmitida para a população, começando pela doutora Catiane, por gentileza. Bom, eu gostaria de dizer para você que tem fibromialgia, que você tem uma forma de se acolher. Que você pode olhar para você e entender que é possível fazer ajustamentos criativos, desde que você olhe para esse processo, que você esteja disposta a enfrentá-lo, e para isso você conta com todos nós. Perfeito. Doutora Mariana? Eu gostaria de dizer que sentir dor não é normal. Então, é muito importante esse recado, porque muitos pacientes ficam, às vezes, sem procurar ajuda, porque acham, tá normal, essa dorzinha eu sempre tive. Mas é importante buscar ajuda. Sentir dor não é normal. A gente tem como ajudar, né? Então, procure um profissional qualificado que te acolha, né? Que tenha empatia pelos seus sentimentos, pela sua dor, para poder te ajudar da melhor forma. Hoje, todos os médicos que lidam com as questões de dores são médicos da rede privada ou existe também uma estrutura na rede pública para atender esses pacientes? Alguém sabe informar? Infelizmente, não existe. Né? Eu acho que a gente está dando os primeiros passos. A sociedade está começando a olhar para esse processo e muitas vitórias têm sido alcançadas. Né? Onde pode falar, doutora? Lapix. Aqui em Natal tem o Lapix? Sim, as práticas doutora integrativas. Adriane, acompanhando aqui, falou sobre o Hospital Onofre Lopes, que tem um serviço para lidar com são práticas integrativas, exatamente. Que tem, inclusive, a acupuntura como uma das práticas realizadas lá. Então, acho que é importante a gente, claro, falar sobre todo o atendimento que a gente tem, todo o suporte que pode ser dado, mas principalmente também para aquela pessoa que não tem condições, né, de chegar num consultório particular ou que não tem ainda o plano de saúde, poder também ter acesso a algum outro serviço, né? Provavelmente, os serviços lá no Onofre Lopes sejam encaminhados pelas unidades básicas de saúde. Então, procure a sua unidade básica de saúde, fale com seu médico, seu clínico, que na maioria das vezes pode ser encontrado também nas unidades do município. O que acontece é assim, as práticas integrativas complementares, ela entra no rol dos tratamentos não farmacológicos, né? Então, elas são muito bem-vindas. Agora, quando você me fala assim, um serviço específico, ou seja, o paciente diz, aqui eu vou encontrar um tratamento único, exclusivamente para a fibromialgia, né? Eu acho que a gente ainda tem muito a avançar. Né? A sociedade, como eu disse, ela está entrando nessa discussão. Algumas leis estão tentando, né? Alguns projetos de leis estão aí sendo colocados. Mas, enfim, a gente encontra pontualmente, né, clínicas particulares, projetos específicos, mas quando a gente olha para e diz assim, uma estrutura, não é, um programa que atenda a uma população de um modo geral, né, voltado para isso, eu acho que a gente ainda está iniciando esse percurso. E para isso a gente precisa justamente que a sociedade se mobilize, não é? E que realmente dê a atenção necessária a esse tema. Tem a Marinise diz que fez neuromodulação e que só conseguiu voltar a trabalhar depois disso. Doutor Levi, suas considerações. Eu gostaria de dizer que aqui no Rio Grande do Norte já é lei. Todo paciente que tem fibromialgia é considerado uma pessoa deficiente e com os direitos da lei.
Portanto, qualquer médico tem condições de avaliar o paciente, dar o diagnóstico e o tratamento da fibromialgia. E a população pode ficar tranquila que o controle terapêutico da fibromialgia é feito de forma eficiente. Naturalmente que nós não temos 100% de cura, mas em termos de 80% a gente pode chegar a prestar assistência ao paciente de forma correta. O ideal é a pessoa ter um mínimo de qualidade de vida, Sim, né? Para interagir com as objetivo, né? pessoas. Acho que o nosso objetivo é esse, tentar devolver a qualidade de vida para aquela pessoa que está em sofrimento. Sofrimento físico e sofrimento mental. Então, se a gente conseguir devolver essa funcionalidade da qualidade de vida, a gente está fazendo um trabalho bem feito. Com certeza. Doutora Mariana Davim, muito obrigada. Doutora Adriane, que já se retirou aqui do vídeo, mas se encontra ainda aqui nas imediações. Obrigada também pela participação. Doutora Catiane Nóbrega e doutor Levi Jales, muito obrigada pelo bate-papo aqui, que foi, na verdade, uma tentativa de esclarecer, né, cada um de nós sobre o que pode ser feito sobre a dor no que diz respeito à fibromialgia. Eu tenho certeza que, pelos comentários que eu tenho acompanhado aqui no YouTube, que a gente alcançou o objetivo pretendido. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada, obrigada a todos. Lembrando que o InMed Podcast é um podcast quinzenal promovido pela Associação Médica do Rio Grande do Norte, com o apoio do Showtime, da Clínica Encore e hoje, especialmente, aí com um patrocínio especial da Clínica de Dor e Acupuntura. Muito obrigada pela sua participação. Já gostou do episódio? Já encaminha para quem você conhece e daqui a 15 dias a gente está de volta aqui no InMed Podcast. Até lá.